Que isso, Thiagão? Juro pra você. Sabe o que eu estou pensando nesse momento? Hoje, saindo aqui pelas ruas de Queimado City, eu consegui, eu sei que você vai ficar surpreso também, eu consegui ver 3 botafoguenses com a camisa. Eu falei assim, caramba, velho, que loucura, hein? Eu tô com uma inveja, juro pra você. Poxa, é maneiro, né, família? Os caras vão encarar hoje o PSG. E por que essa cara, Thiago? Porque, né, recentemente, essa semana, né, a gente viu aí que o Salgado vai atrapalhar a recuperação judicial, ele vai atrás dos 23 milhões dele. Ai, é muito castigo essa nossa vida, cara. É muito interessante. Que maneiro isso, cara. Aí o Botafogo, que foi vendido também na mesma época, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, está na Copa do Mundo de clubes e vai encarar hoje o PSG. Não é fácil, não. Mas, família, fugindo um pouco aqui, né, do nosso Vascão, que homem, hein? Que isso, Thiagão? Loja Augusto? Que homem é Lionel Messi, cara? Que privilégio assistir esse cara jogar bola. Assim, sinceramente falando, eu não vejo muita diferença dele em relação ao Felipe Coutinho, não. Nem brinca, né? Nem posso brincar assim, né? Joga muita bola, cara. Joga fácil. Que é isso? E assim, família, você pode até falar, poxa, o Thiago não tá fazendo um grande jogo não, hein? Tá fazendo uma grande partida não. Que é isso, família? Cara, é incomparável. É Pelé e Messi mesmo e não tem conversa. Não tem debate, sabe? Não tem ninguém que chega perto do Messi. Cristiano Ronaldo, que pelo amor de Deus, o cara é um gênio da bola. É um monstro sagrado da bola. Cara, na falta ali eu falei assim, que é isso, cara? É certo, é gol. Tá lá. Inter Miami 2, Porto 1. Dá nem pra brincar com relação ao Felipe Coutinho. Mas o Messi sofre lá no Inter Miami o que o Coutinho, né, sofre em alguns momentos aqui no Vasco. Os companheiros pra dialogar. Que o Messi, família, bota o Messi num time rápido, de bons jogadores, aí pode jogar até 50. Que é isso, sabe muita coisa de bola. Vamos voltar a falar do nosso Vascão, porque tem resenha, família. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o amistoso, né, que o Vasco vai jogar contra um time uruguaio. Acho muito importante. Até vou destacar aqui novamente, porque o Del Valle não vai parar de jogar, então acho interessante esse amistoso aí, né, visando a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana, porque vale destacar, né, o Vasco pode voltar a jogar no dia 12 contra o Botafogo em Brasília, mas depende também da situação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Então o Vasco pode retornar contra o Independiente Del Valle. Então vejo aqui esse amistoso, uma decisão correta do Vasco. Teve a possibilidade também, né, do Vasco jogar contra o Bayer Leverkusen, mas isso não vai acontecer. E para acrescentar aqui no nosso debate, visando aí esse retorno do Brasileirão, que tem tempo, né, família? Agora é só em julho. Ô, meu Vascão, ô, FIFA, que foi inventar a bendita dessa Copa do Mundo. Quero trazer aqui a mídia gaúcha. É isso mesmo. Baldasso, Bagé, a galera do debate raiz, tava conversando um pouco lá sobre o atual momento do Internacional, que está no Z4, mas aí o Baldasso levanta. Poxa, no retorno, vamos pegar Vitória, Santos, Vasco. O Internacional vai sair rapidamente dessa situação. Falei, opa. Não estou falando que o Vasco vai chegar lá no Beira-Rio e vai dar um show. Não, mas olha, o Vasco nessa mamata aí não, hein, Baldasso? Então, vai logo, é botafoguense aí, ó. Então vamos resenhar sobre essa galera também da mídia gaúcha que tá maneira, família Vasco. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa informação aqui do GE, ó. Tá aí. O amistoso contra o Bayer Leverkusen não deve mais acontecer por incompatibilidade de datas. O clube alemão estará no Brasil entre os dias 14 e 24 de julho, período que o Vasco estará em uma maratona de jogos pelo Brasileirão e Sul-Americano. Então tá aí. Ah, tá bom também, né, família vascaína? Apesar que saiu uma galera, né, lá do Bayern. Eu não acompanho tanto, mas saiu o treinador, né, o Xabi Alonso. Eu não sei falar o nome direito do alemão lá que foi pro Liverpool. Fritz, uma coisa assim. Tal de Frimpong também parece que saiu. É um time que tá perdendo, né, várias peças. Eu acho que o zagueiro também ia jogar no Barcelona, uma coisa assim. Mas tá bom também. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, ó. Seria maneiro, né, jogar contra o Bayern, mas tá show também. E vamos para essa aqui então, ó. Vasco fará um amistoso com o Montevideo Wanderers do Uruguai, no dia 5 de julho, na Arena das Dunas, em Natal. O Cruz Maltino vai receber cerca de 1,5 milhão pela realização da partida. As despesas serão arcadas pela organização do evento. Família, como eu disse, né, o jogo vai ser no dia 5, dia 7, às 5 horas.
Eu, né, gosto aqui dessa possibilidade do Vasco jogar um jogo amistoso contra um time uruguaio. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu li em algum lugar que é o terceiro colocado. Me corrijam aí se eu tiver errado. Se eu tiver errado, eu corrijo aqui na edição. Então, vou colocar aqui para vocês os jogos do Independiente Del Valle. Ó, joga no dia 22 contra a LDU. Volta a jogar no dia 29 contra a Universidade Católica. Depois, no dia 5, né? No dia do jogo aí do Vasco, no jogo amistoso, e depois também tem um jogo aqui que eu acho que aí vai remarcar, né, que é no dia 13/7, né, então isso não vai acontecer porque o Independiente Del Valle vai jogar no dia 15 contra o nosso Vascão. Então eu gosto dessa ideia, o Vasco vai ter um tempo aí de preparação até esse amistoso, né, volta a trabalhar no dia 23, então é bem interessante para os jogadores terem esse ritmo de jogo, né, muita gente fala treino é treino, jogo é jogo, então o Vasco volta a jogar aí no dia 5, um amistoso, e depois deve encarar o Independiente Del Valle, um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, né, porque a gente entende que tem a questão da altitude e também é um time muito físico, né. Eu sei que lá, como 10, está jogando aquele Casares, né, que passou pelo Atlético, América Mineiro, né? Eu não lembro se ele passou aqui pelo Fluminense, cara, mais Corinthians, entre outros clubes, né? Chegou até a jogar, acho que no Paysandu, recentemente, tá por lá também, tem o Sornosa, mas eu entendo que são jogadores que fazem a bola correr, né? Eu, assistindo os melhores momentos do Independiente Del Valle, principalmente no jogo contra o River Plate, que foi um 2-2, né? Um time de muita imposição física, de muita velocidade pelos lados, o 9 deles lá também corre bem, tem boa mobilidade, então é importante esse jogo aí amistoso do Vasco. A minha ideia sobre essa partida, eu já troquei aqui com vocês, né, uma ideia sobre isso. Acho que o Vasco deveria levar a campo um time mais leve, um time mais físico. Agora, tudo depende também, né, eu entendo que o Diniz não vai optar por isso, de forma nenhuma, porque é um cara de muita personalidade. Eu estava até vendo nesse jogo do Fluminense que o Renato barrou o Ganso, mas também acho que barrou o Ganso assim por uma questão não somente física, né, porque o Ganso teve um problema de saúde, mas, sinceramente, dificilmente, né, se fosse o Diniz, barraria o Ganso para ter um time mais físico, mais leve em campo, que foi o caso do Renato ali, de botar 3 volantes, né, o Nonato, o Martinelli e o Hércules, né, e aí segurou o Ganso. Então acho que nesse jogo contra o Independiente Del Valle, a ideia é essa, é um time que vai brigar mais, né, que vai ter mais condição de brigar fisicamente. Mas acho que ele não vai optar por isso. E aí é aquilo, se você optar por esse time que vem jogando, com Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti, seu time tem que ter a bola, tem que aproveitar as oportunidades, porque vai sentir a altitude e a parte física deles. Então vamos ver como é que o Diniz vai trabalhar visando esse confronto aí, família vascaína, que é muito importante para a gente conquistar um resultado positivo e definir o jogo dentro de casa, passando para a próxima fase da Sul-Americana. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos trocar uma ideia sobre o canal Debate Raiz, como eu disse, estava por lá o Baldasso, né, que é torcedor do Internacional, o Bagé também que torce para o Grêmio, falando um pouco da situação de momento do Campeonato Brasileiro nesse retorno aí. Estão achando que o Vasco é molezinha, família. Se liga só. Outra coisa que é importante que o Paulinho nos alertou. O Internacional, quando voltar, o Inter tem 4 jogos do Campeonato Brasileiro antes das Copas. Era 5, mas o jogo contra o Bahia foi remarcado. E os jogos são, me ajuda, Vitória, Ceará, Santos e Vasco. Combinemos que o Inter tem uma boa chance de, quando começar ali a decisão na Copa do Brasil, o Inter já está bem distanciado dessa zona do rebaixamento. Então não vai ter desculpa. Eu já estou falando agora. Não me venham com carga de jogos. O Inter vai passar um mês sem jogar, volta sem ter as Copas ainda, mas, Baldasso, e tem 4 jogos do Brasileiro. Mas esse é o ponto. São 3 no Beira-Rio. Antes de continuar aqui, família, a resenha, esse é um ponto importante, né? Infelizmente, o Vasco não conseguiu a classificação de forma direta na Sul-Americana e, poxa, deveria, né, ter conseguido aí a primeira colocação, teve a possibilidade para isso, deixou de ganhar o jogo aqui em casa contra o Lanús, aí toma aquela porrada lá pro Cabelo, né, fora de casa e cede um empate pro Melgar. Então o Vasco deveria, né, nesse momento hoje, estar na situação do Internacional, né, não ter esse jogo aí, esse playoff contra o Del Valle, que acaba, né, que atrapalha, é mais um jogo, é mais desgaste, né, você vai jogar na altitude. Então o Internacional, como estava na Libertadores e passou, né, vai ter mais uma data aí para recuperação, trabalho, treino e tudo mais. Porque se o Inter tivesse ficado na terceira colocação, né, estaria também aí nos playoffs, que é o caso do Bahia, né? São 3 do Beira-Rio, mas olha os adversários. O Santos está brigando na parte de baixo. O Vitória
tá brigando na parte de baixo. Mas é ruim, né? São Tudo ruins, bem. né? O Vasco acabou de fazer um jogaço e ganhar do São Paulo e daqui a pouco ele pode também ter um mínimo de recuperação. Não é tão simples assim. Repassa os jogos do jogo, por favor. O Inter pega o Vitória em casa na volta, aí depois pega o Ceará em casa, porque o jogo do Bahia vai ser adiado, pega o Santos também, né, no Campeonato Brasileiro, mas fora, e o Vasco em casa. E aí depois pega o Fluminense pela Copa do Brasil. Se o Inter ganha os jogos em casa, faz 9 pontos, enquanto Vendeu. a equipe de vendas aqui da Samarim de Viamão está vendendo, se o Inter ganha os 3 jogos em casa, o Inter não só sai do C4, como o Inter fica no meio da tabela. O Inter vai estar ali em 13º. Faz 20 pontos. Hã? Vai 20 pontos. Vai ficar ali em 13º. C, Então... partícula da língua portuguesa, tudo bem, por vezes mas eu acho que é uma tendência de Babagé, ganhar aí esses é que 3 jogos. tava. Vamos, né? Convenhamos. É que desses aí tem disputantes também com a gravata apertada. É isso que eu tô dizendo. Mas o Inter Porque o mais Inter time, pega né? os seus adversários, né? Mas o A sorte é é que essa. assim, gente, o Internacional não está na condição que está no Campeonato Brasileiro por qualidade técnica. A gente sabe que estes times todos que nós citamos aqui são piores que o Internacional. O Internacional está assim por causa da estratégia que estabeleceu. Gente, pelo amor de Deus, desde o jogo contra o Bahia, a direção entrou em férias. A direção abandonou o Campeonato Brasileiro. D'Alessandro está de férias há 10 dias, com o Inter beirando a zona do rebaixamento. O presidente Marcelo já fez 2 viagens. O vice de futebol tá bem, tirou 15 dias de férias com a família na Europa. O Inter largou o brasileiro, gente. O Inter largou o brasileiro, que por um lado é ruim, vexatório e passível de muita crítica, mas que por outro lado mostra também que é só o Inter focar um pouquinho com respeito ao brasileiro. Se o Inter respeitar o Campeonato Brasileiro, o Inter sai com alguma tranquilidade dessa zona. Nesse exato momento, você deve estar pensando, lá vem o Thiagão, o Vasco foi dar um show, um baile, uma aula no São Paulo fora de casa, agora segura ele. Não, calma família, não é bem assim. Mas vamos lá, eu entendo que o Internacional tem um bom time. E destacando aqui, né, a sequência de jogos do Vasco, é complicado, né? Porque eu entendo que o Internacional completo tem um bom time, completo. E o Vasco, descansado e também com o seu time titular, família, não é essa moleza toda aí não. A galera tá com uma ideia errada do Vasco, tá? Tá com uma ideia errada. Não é esse time aqui. Eu tava até rindo, cara. Apareceu no meu feed agora há pouco o time do Vasco. Olha esse time aqui, família vascaína. Quero compartilhar. Quero te fazer ficar com raiva também. Olha só. Diogo Silva, Jomar e Cris. Final de carreira. Fagner ainda vai. Henrique, Deus que me livre. Um dos piores laterais que passou pelo Vasco. E nossa senhora, quando eu falava mal do Henrique, aqui tinha vascaíno que defendia Henrique. Pedro Ken e Felipe Souto. John Clay, Francis Mar e Marlone. No comando de ataque, André. Que é isso, mano? Rapaz, que carreira sofrida essa nossa. Eu vou te falar uma coisa, cara. Dói na alma. Caraca, isso aqui é um time de pelada. Mas não, tá colocando a camisa do Vasco e jogando uma partida oficial de campeonato. Isso aqui é um time de pelada. De pelada. Não, mas jogava pelo Vasco. É brincadeira. Então assim, família Vasco, o Vasco não tem esse time. Mas infelizmente o Vasco tem uma sequência de jogos até lá. Né? Vou até colocar na tela pra vocês. Tá aí, né? Tem a questão do jogo do Botafogo, que tá aqui a definir. Então o Vasco joga no dia 15 contra o Del Valle. Depois, o jogo contra o Juventude também foi adiado, né? É o mesmo caso do Internacional que teve um jogo adiado contra o Bahia. Contra o Juventude, eu falei aqui, né? O Vasco ia ter uma sequência de jogos, né? Campeonato Gaúcho, Juventude, Grêmio, o jogo contra o Bahia também foi adiado, e a gente pega o Internacional. O que acontece? O Vasco vai ter 2 jogos a mais aqui, né? Nessa sequência, em comparação ao Internacional, que são os 2 jogos de playoffs contra o Independente Del Valle. E o que pesa? O próximo jogo também é o jogo fora de casa contra o CSA, no dia 30. Então, assim, é aquilo. Eu mudei a minha forma de pensar ao longo do tempo, nesse momento, assistindo o Vasco, a falta de confiança, por exemplo, do Diniz em outros atletas. Eu não sei se ele vai trabalhar nesse sentido agora também, para rodar o elenco, trabalhar variações, né? Não sei também se vai ter tempo para isso, porque né, ele ainda tem que colocar mais da sua filosofia nesse elenco, mas vai ser muito importante tentar rodar esse elenco, com a chegada, claro, de jogadores e também com jogadores do atual elenco. Cito aqui sempre, né? Garré, o próprio Lodge, Paulinho, Jair, o Maurício Lemos, eu acho que é um cara que pode entrar na rotação. O Leandrinho voltando é uma peça. Não sei se o GB também pode ser um jogador, já que o Vasco tem a ideia de contratar um reserva, um jogador para brigar por posição com o Verratti. Não sei se vai conseguir. A ideia é chegar mais um ponta, né, mais um volante, mais um meio armador e tentar rodar esse elenco, porque a gente acompanhou.
né, o Vasco aí nessa sequência de 14, 15 jogos, Deus que me livre. O cansaço já é um time frágil, ainda mais com essa sequência de jogos. E aí a gente pegou o Vasco, depois de 2 semanas, um Vasco muito melhor, né, muito mais atento, porque eu acho que também tem essa questão do cansaço ali na defesa, tomada de decisão. Então o Vasco muito melhor, com uma outra postura diante do jogo contra o São Paulo. Até esse jogo aqui contra o Internacional, o Vasco vai ter ali, como eu disse, né, depende do jogo do Botafogo, mas Independente Del Valle, Grêmio, Del Valle, e aí vai ter aqui o jogo contra o Internacional. Lembrando que no próximo confronto vai ser o CSA fora de casa, também uma partida muito importante. Mas assim, é evidente, né, até coloquei aqui o Arnaldo, aquele jornalista que trabalhou na Sport TV, na ESPN, agora tá na Wall Sport, também tem um canal, ele e o Tirone, e ele comentou, né, que o Diniz tem essa dificuldade de poupar, né? Ele se prejudicou em alguns clubes com essa filosofia de trabalho. Na minha visão, assim, o Diniz está mudando algumas coisas, tá? O Neto já falou sobre isso. O Renan, ex-jogador do São Paulo, falou sobre isso. Teve outros comentaristas também que falam que estão achando que o Diniz, né, não tá pedindo para sair toda hora, tá baixando as linhas. Eu acho que ele tá entendendo, né, o elenco do Vasco e tudo mais. Então ele tá mudando algumas coisas da cabeça dele ali, que é um cara, né, muito, como é que eu posso dizer? Muito cabeça dura, né, família vascaína. Então, de repente, ele vai ter que quebrar essa também. É importante rodar esse elenco, mas, claro, focando mais no brasileiro. Não dá pra negar que o brasileiro é mais importante, até pegando o gancho ali do Baldasso, né, que o Inter acabou se complicando e agora vai ter que focar mais no brasileiro do que nas Copas. É o caso do Vasco nesse momento, porque o Vasco tá o quê? A 2 pontos, né? Do Z4 o Internacional tem 11. Então você tem que focar no Campeonato Brasileiro e, claro, tentar fazer bons jogos nas Copas. Mas vai ser fundamental nessa sequência de jogos o Vasco rodar o elenco. Em 22 dias, o Vasco vai entrar em campo 7 vezes. 7 vezes. Tem que rodar o elenco. Por exemplo, Felipe Coutinho vai aguentar essa pegada? Com a mesma intensidade que ele teve no jogo contra o São Paulo? Verratti, da mesma forma? Nuno, visivelmente um jogador muito melhor no jogo contra o São Paulo, cansaço, estava batendo? Entende? Então vai ter que rodar esse elenco, mas até lá vamos torcer também para chegar também reforços, família vascaína. Vou ficando por aqui, quero a sua opinião, tamo junto, fui!